Graça e paz, amém? Motivo de muita alegria estar ministrando mais uma vez nesta casa que eu congrego. E agradecer especialmente pelo Espírito Santo, por ter me capacitado, e a Deus, e aos pastores, e toda a coordenação também pela confiança. Queria chamar meu irmão para a gente estar louvando uma canção juntos. Cadê ele? Não é possível que esse cara... Poxa, ele já tá aqui. Eu tô rápido, eu tô ligeiro. A bênção não se perde, hein? Amém. Você que pode se colocar sobre os seus pés nessa noite. Feche os seus olhos. Pai, mais uma vez nós rendemos graças ao Teu nome nesta noite. Sim, Senhor. Pelo que o Senhor fez na noite de ontem, mas pelo que o Senhor tem feito nesta noite, Pai, nós em nosso meio. O Senhor é digno ontem, hoje e eternamente. O Senhor foi digno ontem do nosso louvor e permanece sendo digno do nosso louvor nessa noite, Pai. E junto com os nossos irmãos eu declaro: graças eu te dou, Pai, pelo preço que pago, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Levante suas mãos, vamos. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar.
Podeis assentar, meus irmãos, que a gente vai ter um bom momento de leitura e meditação. João 3,16, que é o versículo tema, da nossa conferência, juntamente com o nosso tema que foi por você. João 3,16 diz: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É um versículo muito usado para evangelizar, também para fazer missões, porque é um versículo que remete muito à centralidade do Evangelho, que é sobre a morte de Cristo, vida por meio de Cristo e também a ressurreição de Cristo e a vida eterna que teremos. Mas antes disso eu preciso falar com vocês a respeito do contexto, até a gente chegar no versículo 16. O contexto é que, no início do capítulo, Nicodemos, um dos mestres daquela época, uma das autoridades daquela época, dos judeus, vai até Jesus e ele já chega a Jesus com uma verdade. Ele já sabia, apesar dele ser fariseu, que tudo o que Cristo fazia, tanto curar, tanto os milagres, operar de Cristo era por meio de Deus. Que ele diz no verso 2, sabemos que ensinas da parte de Deus, porque ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se não estiver com ele. Mas eu quero dar ênfase também, meus irmãos, agora no versículo 3. Por quê? Sabemos muito bem que o maior evangelista foi o próprio Cristo, que não somente apresentou a salvação, mas se apresentou às pessoas. E o que ele faz no verso 3? Jesus gera uma dúvida em Nicodemos. Apesar de Nicodemos ser um cara muito letrado, conhecido, um mestre da época, Jesus gera dúvida em Nicodemos com uma verdade também. Jesus responde: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus não devolve um questionamento para gerar dúvidas. Jesus usa uma verdade que gera dúvida em Nicodemos. No 4 ele diz: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Por que eu dei ênfase no verso 3? Porque aqui Jesus já nos ensina um passo do evangelismo. Nós precisamos, como evangelistas e filhos, gerar fome, gerar sede, gerar uma dúvida para que aí então nós possamos apresentar o Cristo. E é isso que Jesus faz, porque Jesus já conhecia as intenções de Nicodemos, já conhecia o coração de Nicodemos. E no verso 5 a gente vai entender isso. Jesus fala: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Aqui Jesus se remete ao batismo, mas também da santificação por meio do Espírito Santo. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Ou seja, aquele que nasce da carne é carne. Em Adão já está condenado. Mas aquele que nasce do Espírito, este sim, é justificado, já está justificado, pois creu em Cristo. Verso 8, o vento sopra onde quer. Você escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Isso é uma verdade que a gente até estava falando esses dias no estudo bíblico, que aqueles que nasceram e receberam o Espírito não sabem para onde vai. E um evangelista é assim, um missionário é assim, em tempo e em fora de tempo, em região em que conhece ou não, ele está sendo direcionado pelo Espírito e sendo impulsionado para levar a palavra de Deus, para revelar o Cristo. No 9, Nicodemos diz: como pode ser isso? E aqui nós vemos aquilo que eu falei anteriormente, que Nicodemos era um mestre e era dotado de sabedoria. Porque Jesus disse: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? E aqui é muito importante, por quê? Por muitas vezes nós deixamos de nos aprofundar em Deus, porque nós achamos que já conhecemos demais. E é isso que Jesus está dizendo: cara, você é mestre e não entende isso que eu estou falando. Em uma perspectiva para Jesus, porque ele é dotado de sabedoria, é simples, mas para nós homens é algo difícil. E apesar de Nicodemos ter um bom entendimento e conhecimento da palavra, ele não entendia o que Jesus estava falando.
Então, a gente primeiramente tem que deixar o nosso ego de lado, a nossa altivez de lado, e entender que sempre há mais de Deus para que nós possamos conhecer e desfrutar. 11. Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Vocês por quê? O Pai, o Filho e o Espírito. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Aqui eu acho muito legal porque também remete essa situação de que nós sempre temos que conhecer mais de Deus. Por quê? O próprio Deus se encarnou e desceu na terra para quê? Não somente para nos salvar, mas para nos apresentar que tem mais acerca da nossa vida cotidiana. Existe mais na palavra, na sua presença. Então o próprio Deus desceu do céu para nos revelar a si mesmo. E aqui a gente começa realmente o ponto da ministração, verso 14, 15, 16 e 17. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Este texto remete e fala acerca da serpente de bronze que Moisés fez. Lá em Números 21, versículo 8 e 9, diz assim: o Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Um dos pontos aqui remete a Cristo, sim. Mas a mensagem que o Senhor me entregou também, juntamente com esse versículo, é que o Senhor ressignifica aquilo que Satanás usa para te derrubar. Porque no jardim, a serpente era símbolo de pecado e morte. Mas em Levítico, a serpente apontava por Cristo no madeiro, que gera vida e traz vida em abundância. Ou seja, o Senhor está ressignificando aquilo que Satanás tem colocado em nossas vidas, para que nós possamos ser usados nessa área para alcançar. Verso 16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu único Filho para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós precisamos entender que quando Deus planejava a criação do mundo, o Cordeiro já estava preparado. Cristo já estava preparado. E eu me recordo também da passagem de Abraão, que Deus pede o seu filho como sacrifício, que também remete a Cristo no Calvário. Quando Deus pede Isaac, filho de Abraão, como sacrifício, era como um ato de fé e de obediência que Deus queria, pois a promessa já estava acontecendo. E aí, quando Abraão se prepara para sacrificar o seu filho, aparece um cordeiro preso ao mato do lado deles. A provisão de Deus mais uma vez se revelando a nós. Então Abraão pega esse cordeiro e sacrifica no lugar do seu filho. Meus irmãos, eu sei que nós já temos entendimento sobre isso, sobre a verdade do Evangelho, sobre João 3,16. Muitos já aceitaram Cristo, outros estão afastados, mas retornarão em nome de Jesus. Mas nós não nos podemos acostumar com essa verdade. Uma das coisas que Satanás tem mais feito é tirar os nossos olhos daquilo que o Senhor já nos deu, apontando aquilo que o Senhor ainda não nos deu.
Lá no Éden, o que ele faz? Ele não somente engana a mulher, o homem. Ele aponta algo que o Senhor havia falado para não fazer. E o homem se esquece de todo o resto que Deus tinha feito. Deus deu toda a autoridade para o homem, para governar, para liderar. Mas quando Satanás aponta, a única coisa que ele não podia fazer era Satanás falando: cara, você pode fazer tudo, menos isso daqui. Ele corrompe uma verdade. E o sentido é que o Senhor já nos abençoou, mas nós nos esquecemos da maior bênção que foi há 2000 anos atrás, que é Cristo. E nós estamos preocupados com outras coisas. A gente ouve muito hoje em dia, né, o clichê: veio atrás de chave de carro, casa, ou de revelação. Mas é por causa disso. A gente esquece que o maior bem que a gente poderia ter, a gente já recebeu: Cristo Jesus. E também, para dar ênfase no versículo 16, nós também precisamos entender que apesar de Deus ter preparado tudo, era necessário que Cristo passasse por tudo. E o que eu acabei de dizer também, né? Quando Deus vai criar o mundo, o Cordeiro já estava preparado. Em Apocalipse 13, 8 diz: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Isso só testifica o que nós acabamos de ministrar. E aqui nós entramos em uma pergunta, né? O que eu acho engraçado é que quando João vai escrever, ele podia ter escrito: e Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito. Mas ele começa com um questionamento, que também serve como uma resposta, o porquê, né? Ele diz: por que Deus tanto amou o mundo? E nós precisamos entender o porquê realmente. Em resumo, nós pecamos, sim. Mas vamos ler lá em Romanos 5, versículo 12 até o 17, para que nós possamos ter uma compreensão sincera e profunda, para que não fique somente nas minhas palavras. Paulo diz assim, Romanos 5, verso 12: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. É aquele contexto que eu expliquei na quarta-feira também, que nós, em Adão, juntamente com Adão, toda a descendência de Adão, juntamente com ele, somos pecaminosos por natureza. É isso que Paulo está dizendo basicamente. Pelo pecado de um homem, a morte veio a todos os homens. Verso 13: pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés. Aqui, Paulo está dizendo assim: antes de Moisés, o pecado reinava, a morte reinava. Mas quando chega Moisés, a lei, os 10 mandamentos que Deus entrega a Moisés, o pecado é o quê? Demonstrado, é evidenciado, é apontado, é colocado na luz. E o sentido aqui é que a lei não somente veio condenar, ela veio realmente clarear a nossa mente que nós realmente somos pecadores. Porque se nós não tivéssemos a lei, nós não teríamos este conhecimento. É isso que Paulo está dizendo. Porque a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, porque não havia lei. Mas após Moisés, o pecado é evidenciado, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, semelhante à transgressão de Adão, que somos nós, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Aqui ele está falando em relação a Cristo. Adão é o primeiro homem feito por Deus, sim, mas Cristo também é um tipo de Adão, é o segundo Adão, como a gente também lê nas Escrituras. 15. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão.
Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva, pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Paulo está falando que a dádiva de Deus é a graça de Deus. E nós vamos meditar sobre isso. Verso 16: não se pode comparar a dádiva ou a graça de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação. Ou seja, estávamos destituídos da glória de Deus. Mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação em Cristo. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Romanos 6, versículo do 1 ao 4 diz assim: que diremos então? Paulo ainda continua nos explicando sobre a graça, e é aqui que a gente vai entender sobre mais profundamente o que é a graça. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça transborde? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Ou vocês não sabem que todos que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também vivamos uma vida nova. Paulo está nos apresentando a graça de Deus. Nós precisamos entender que, apesar de sermos pecadores por natureza, em Cristo também recebemos a graça de Deus. E o que é a graça? É um favor imerecido que a gente vê na Bíblia, sim, mas de uma maneira mais clara para que a gente possa entender. É como a serpente no deserto que a gente acabou de ler. Nós não podemos fazer nada se a gente for picado. Na época, não tinha antídoto. Então Deus cria um antídoto. Não há nada que nós possamos fazer, mas Cristo é o antídoto. E mediante Cristo nós recebemos a graça de Deus. Nós somos salvos, restaurados, curados. Então Paulo nos mostra esta graça de Deus. E no versículo 6, no capítulo 6, versículo 14, ele também vai dar ênfase sobre isso. Assim, o pecado não deve ter domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Paulo está nos instruindo, está nos dizendo, nos revelando que nós que estamos debaixo da graça, o pecado não tem mais autoridade sobre nós. Nós somos livres em Cristo. E o conceito de graça, meus irmãos, não é aquilo que Paulo falou, não é porque eu sou agraciado que eu vou pecar muito mais, não. A graça não te dá liberdade para fazer aquilo que você quer. A graça te dá liberdade para renunciar àquilo que você quer. Isso é a graça. É isso que Paulo está nos ensinando. Continuando, nós não podemos perder o contexto. Então, João 3,16 é o versículo usado por muitos evangelistas. E assim, como em João 3,16 nos aponta o Cristo no madeiro, no Calvário, assim como a serpente foi levantada para trazer cura, nós também precisamos entender que nós precisamos crer para que aí sim possamos ser salvos e curados. É o mesmo sentido da serpente. Aqueles que olhavam eram curados. Agora só que em Cristo é aqueles que têm fé em Cristo são salvos. Ou seja, devemos estar com os nossos olhos atentos a Cristo. E aqui, meus irmãos, pensei em correr um pouquinho, por causa do tempo, 17h20.
Mas vamos com calma. Existe algo muito profundo também nessa questão da serpente de Cristo, por quê? Assim como muitos eram picados e muitos eram curados ao ver, tinha aquela parte que não olhava e morria pelo veneno da cobra. Assim acontece hoje em dia também. Nós apresentamos o Cristo, nós pregamos sobre o Cristo, mas tem uma boa parte que ainda não crê em Cristo. Meus irmãos, não tem como a gente herdar a vida eterna se não crer em Cristo, se não confessar Ele como nosso Salvador, ou se não reatarmos a nossa aliança com Ele. Quando eu estava lendo essa mensagem, eu me lembrei do primeiro homem que teve essa consciência, sabe? Vocês perguntam, quem? Barrabás. Quero que você imagine a seguinte situação. Feche seus olhos nesse momento. Imagine você preso, condenado, mas no último momento, no último instante, eles te apresentam um Cristo. E por eleição, você é solto. Você vê as algemas saindo das suas mãos. Você vendo aquilo que te aprisionava saindo das suas mãos. E a única coisa que eu consigo pensar, cara, é o que Barrabás poderia pensar naquele momento. Porque assim como Barrabás, éramos nós. Assim como Barrabás, nós estávamos crucificados, condenados. O pecado nos dominava e não havia o que nós pudéssemos fazer. Mas eu imagino que quando Barrabás estende as mãos e a algema é tirada, ele pensa: era eu condenado. Éramos nós, meus irmãos. Condenado era eu, condenado era. Nós precisamos caminhar com essa consciência diariamente, porque era eu, condenado era. Cante isso com consciência, vamos lá? Era eu, condenado era. Enquanto você diz isso, as cadeias são quebradas. As algemas são quebradas nesta noite. Aquilo que te aprisionava não tem mais poder sobre a sua vida, mediante a graça de Cristo que superabundou. Era eu, condenado, era eu. Vamos dizer, ele foi julgado.
problema é que nós esperamos somente a ceia para ter esta consciência. Fazer. Cristo morreu por mim, Cristo morreu por você. E mais uma vez Deus está ressignificando. Quando nós olhamos para a coroa que foi colocado em Cristo de espinhos, para os pregos, quando nós olhamos pela placa que foi dado a Ele, Deus usa isso para ressignificar. Porque ao invés da coroa, o Senhor o exaltou e deu um nome que está acima de todo o nome. Ao invés dos espinhos, Deus ressignificou. Ao invés dos pregos, Ele usou a marca dos pregos para alcançar Tomé. Ele ressignificou. E a placa que deram para ele, em breve ele retornará e em sua coxa estará escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Na placa estava escrito: Eis aí o Rei dos Judeus. Mas quando ele voltar, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Meus irmãos, eu não sei se você está entendendo. Aquilo que te feriu, aquilo que te gera dor, aquilo que Satanás tem aprisionado a sua vida, Deus vai ressignificar nesta noite. E vai usar para alcançar vidas. É nessa área que o Senhor vai te usar. É nesta área que o Senhor vai te honrar. Nós também vemos em João 3,16 o grande amor de Deus. Não é um amor comum. Nós temos 4 tipos de amor: filia, amor fraternal, o eros, o amor romântico, estorge, não sei muito bem, tá? Amor romântico, não, amor familiar, e o ágape, amor divino, incondicional. É o amor de Deus pelos seres humanos. Não busca interesse próprio e se doa sem esperar nada em troca. Mais uma vez nós vemos a graça de Deus. Deus não espera nada em troca a não ser a sua fé, porque o sacrifício de Cristo não foi em vão. Isaías 53 diz: Ele cresceu diante dele, como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores, e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado
e nós não o tínhamos em estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, Ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo Ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois Ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão. Do meu povo Ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, Ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, Ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. E ele dividirá os seus despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pela transgressão intercedeu. Diferente da cobra, que foi somente o tempo do deserto, e aquela época em que aqueles que fossem picados recebessem a cura. Em Cristo, a vida por meio dele permanece até os dias de hoje. Se coloque sobre os seus pés nessa noite. Para aqueles que já aceitaram a Cristo, glória a Deus, que possamos caminhar com essa consciência, não somente nos momentos de ceia, mas diariamente, para que a graça de Deus possa permanecer abundando em nós, fugindo do pecado, fugindo da aparência do mal. Mas para aqueles que não aceitaram a Cristo ainda, ou que precisam reconciliar com Ele, este é o momento. Mas antes que você dê este passo, eu preciso te dizer o que está em João 6, versículo 35. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Escute, todos aqueles que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou.
E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Se você está aqui hoje, não foi por sua vontade. O Pai te enviou para Cristo hoje. E Cristo não pode te perder se você está afastado. Você é a uma que está afastada, mas que reconciliará nesta noite. Cristo não pode te perder, meus irmãos. Então este é o momento para aqueles que são evangelistas no trabalho, na faculdade. Entenda, 5 passos para o evangelismo. Nós pecamos. O pecado quebrou nossa aliança, lembra da sua aliança? E destituídos estamos da glória de Deus. E não há nada que nós possamos fazer, mas há um que pode: Jesus Cristo. Mas é necessário crer e reconhecer que você é pecador, para que aí sim possamos herdar a vida eterna. Neste momento, feche os seus olhos. Senhor, oro para que o Senhor venha selar essa verdade no coração dos meus irmãos. E Espírito Santo, trabalha no coração daqueles que estão em dúvidas. Senhor, trabalha no coração daqueles que estão afastados neste momento, para que eles possam reconciliar contigo, te aceitar como o único e suficiente Salvador. Espírito Santo, toca na mente e tira todo o impedimento que Satanás tem colocado agora. Espírito Santo, começa a trabalhar no coração dos teus filhos e comece a trazê-los para perto do Cristo que tem vida e vida em abundância. Senhor, nós selamos nesta noite essa palavra. Nós não seremos, Senhor, pessoas que são omissas, mas seremos filhos que carregam a Tua palavra, entendem a Tua palavra, que não perece por falta de conhecimento, mas transforma a Tua palavra, apresenta a Tua palavra às pessoas que estão cativas e estão oprimidas, gerando vida e salvação. Este é o momento, meus irmãos. Você deseja aceitar a Cristo? Este é o momento. Talvez o seu coração esteja pulsando mais rápido, suas mãos estejam suando, ou talvez você esteja com uma dúvida, porque você até conhece sobre a verdade. Talvez você esteja com dúvidas, porque você já conhece sobre a verdade e sabe que não é fácil viver com Cristo. Mas este é o momento, meus irmãos. Nós também sabemos que não há lugar melhor que aos pés do nosso Pai. Então não deixe para amanhã, vem agora. Vem agora. Eu sei que tem mais pessoas. Eu sei que tem mais pessoas. Sim, Espírito. Enquanto meus irmãos ministram, se sinta à vontade para vir aqui na frente. Eu quero te dizer também que Cristo não é somente a cura que você precisa, ou o milagre que você precisa, ou a chave que você precisa. Cristo é a porta aberta no céu que nos dá acesso ao Pai.